E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Seja bem-vindo em nome de Jesus, curta a página, se inscreva, compartilhe, deixa Deus te usar. Hoje nós começamos uma viagem na história de José, no capítulo 37. Vamos falar também um pouquinho sobre o capítulo 38. No capítulo 37 estamos vendo José sendo tratado como queridinho, filho predileto. A Bíblia chega a comentar que Jacó amava mais a José que os seus demais filhos, porque era filho da sua velhice, e obviamente José parecia com Raquel. Quando a Bíblia fala da beleza de José, usa a mesma referência para falar a respeito da beleza de Raquel, que significa que quando Jacó olhava para José, lembrava da Raquel, porque ele era parecido com a mãe. E aí ele começa a tratar José como um bibelô dentro de uma redoma de vidro, mantendo-o dentro de casa, e a situação piora quando ele outorga a José uma túnica talá de mangas compridas e diversas cores, vestes típicas de príncipes, enquanto todos os outros filhos de Jacó, irmãos de José, se vestiam como plebeus, iam para o campo trabalhar, enquanto José ficava dentro de casa no bem bom, diríamos no ar-condicionado, jogando videogame, vendo Netflix. Mas brincadeiras à parte, é o cenário que está sendo montado. E olha, grande parte do ódio que os irmãos sentem por José é a responsabilidade do pai por tratá-lo de um modo diferente. E o resultado é que as coisas começam a esquentar, especialmente quando José teve um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele. Isso foi uma tragédia. Os feixes nos campos que se levantavam e se encurvavam diante do dele. Porventura, perguntou Jacó, eu e teus irmãos vamos estar se inclinando diante de você? José tinha apenas 17 anos de idade quando essas coisas começaram a acontecer. Então você já sabe de antemão que com 17 anos de idade Deus revelou a José de que ele teria uma função de grande autoridade, onde todos estariam se inclinando diante dele. O que isso significa? Que Deus vai cumprir esse sonho muito depois, ou seja, o tempo de Deus é muito diferente do tempo humano. Se você recebesse de Deus a revelação de que você vai ser uma grande autoridade, você iria desejar isso, que isso ocorresse imediatamente. E por José não estar pronto, Deus começa o seu processo de preparo. As coisas ruins que vamos ver acontecendo com José não foi iniciativa divina, mas Deus aproveitou cada uma delas para dar boas e grandes lições a fim de que José se tornasse mais tarde uma grande bênção. Você observa os irmãos de José nutrindo um ódio por José, e José era o sonhador e agora estava sendo apelidado por isso. Quando ele vai entregar a marmita que seu pai lhe manda lá em Siquém, então ele caminha demais até Siquém, aproximadamente 75 quilômetros. Imagina só que distância louca. Chegou lá, os irmãos não estavam, teve que percorrer mais 25 quilômetros até Dotã. E vai ele com a marmitinha. É o entregador de fast food. Olha o delivery chamado José. Diante disso, os irmãos, ao verem a distância, começam já a pensar coisas erradas a respeito de José, e começa tudo num processo de escárnio. Lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Qual que é o problema em ser sonhador? Qual que é o problema em ter sonhos? Conte os teus sonhos e você vai descobrir quem são seus amigos de verdade. Ei, sonhe, mas esteja disposto a pagar o preço pelos teus sonhos e a lutar por cada um deles, porque um sonho sem luta é apenas um sonho. Um sonho com muita determinação e dedicação na certeza da direção de Deus é alguma coisa que tende a se transformar em realidade. Muito bem, lançaram José no fundo do poço, tiraram a roupa dele, que era objeto de ódio, maltrataram. Isso porque inicialmente desejaram matá-lo, depois o irmão interveio e jogaram José no fundo do poço. E lá estava José, no fundo do poço. Ei, amigo, se você por acaso está no fundo do poço neste momento, tem saída, viu? Pode não estar de um lado, nem de outro, nem para baixo, mas a saída está para o alto, é sempre em direção às alturas a nossa saída, ok? Eles venderam José, retirando do poço, venderam José para os ismaelitas, os medianitas, mentiram para o pai por toda a vida, guardaram um segredo. Isso aí não dá para negar, são bons em mentir os irmãos de José. E o pai, mesmo chorando, eles ficavam lá, aterrorizando, dizendo, afirmando a versão deles.
mesmo diante do sofrimento do pai. Que coraçãozinho esses dos irmãos de José, hein? Quem tem irmãos assim não precisa de inimigo, não é verdade? Então, muito bem. Chegamos ao capítulo 38 e observamos um pouco, fugindo aqui da história do José, a história de Judá e Tamar, ok? Muito bem. Tamar era a esposa do primogênito, do filho primogênito de Judá. Este veio a falecer e aí a regra dizia que o outro irmão deveria tomar a esposa viúva por mulher, e Onã a tomou, só que quando ia possuí-la para gerar descendência, deixava o sêmen cair por terra. E Tamar, então, percebendo tudo aquilo, e ele faleceu posteriormente, e Tamar recebeu a promessa de outro filho de Judá quando este se desenvolvesse. No entanto, ela foi esquecida, porque Selá cresceu e não a tomou. Judá foi então alguém que armou uma estratégia, uma armadilha. Ela foi muito sagaz, ok? E aí o que acontece? Ela finge ser uma prostituta, uma meretriz em determinado local onde Judá estaria passando, e fingindo então ser meretriz, Judá a possuiu, ela engravidou. No entanto, Judá não tinha o dinheiro na hora, engravidou posteriormente, evidentemente, ninguém engravida instantaneamente, e não tendo como pagar, Judá prometeu trazer o dinheiro, e ela pediu um penhor, e aquele penhor ela tomou conta, tomou posse dele para identificar que era de Judá, tratava-se de um cajado, alguns objetos bem pessoais. E aí posteriormente ela não mais surge ao local onde ocorreu o encontro. Judá retornou para fazer o pagamento, ou enviou alguém para fazer o pagamento, e nada aconteceu, ninguém a encontrou, e posteriormente chega a notícia de que ela estava grávida. E aí Judá então fica furioso, e aquela coisa toda, vamos queimá-la, e aí quando chega a notícia ela disse, olha, o dono desse cajado é o pai. E aí você percebe que foi justiça com as próprias mãos. Ela fez a vindicação de um direito, mas de um jeito não tão direito, né? Ou seja, obter coisas boas por caminhos escusos. O fato é que ela engravidou, teve gêmeos, né? E aí um foi chamado de Pérez e o outro foi chamado de Zera ou Zerá. Enfim, você observa que, número 1, Judá estava errado ao tomar uma meretriz. Número 2, Tamar estava errada ao se fingir ser meretriz. Caminhos errados que só conturbam o plano de Deus para a nossa vida. Ninguém se sabota mais do que nós mesmos. Nós nos sabotamos. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida e a gente vive se sabotando, fugindo da direção que Ele tem outorgado a gente. Pensemos nisso e vamos deixar de nos sabotar e permitir que Deus execute o seu plano, concretize o seu propósito em nossa vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais.